Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Agradecido mais uma vez por esse pontinho de luz, a minha casa. O tema de hoje, gente, é um tema um pouco delicado, porque muitas vezes, não só no meio espírita, mas em qualquer meio cristão e outras religiões, que trabalham sobre o perdão, trabalham de forma superficial, de forma rasa, porque é um tema que está relacionado muitas vezes com conflitos existenciais, com traumas de nós todos que trazemos das encarnações pregressas, dessa reencarnação, porque está ligado às questões ligadas a muitos tipos de abusos morais, abusos sexuais, homicídios, suicídios. E quando a pessoa diz no movimento espírita ou fora do movimento espírita, uma linha cristã, judaica, outras religiões, que deve se perdoar o irmão, é muito delicado para aquele que se encontra como vítima, como ofendido, a esse perdão. É muito delicado. Então, para aquela pessoa que está de fora, deve-se perdoar aquele irmão de caminhada. Mas será que nós temos a bagagem moral necessária para fazer essa mudança, essa conversão de forma imediata? Porque muitas vezes criamos aquela ansiedade da mudança imediata, da transformação, da perfeição, de uma hora para outra. A perfeição absoluta que nós não vamos alcançar. Joana diz que devemos fazer o autoconhecimento, porque a partir do autoconhecimento, a autotransformação, a partir do conhecer a si mesmo, podemos observar o quanto de bom e de mal existe ainda em nós. Se existe bom, vamos ampliar os bens que fazemos, e o que se existe de mal, de algo negativo, vamos transmutar esse mal. E ela fala muito da questão de matar o homem velho, que tem muito no Evangelho. Ela diz, não deve se matar o homem velho, deve convertê-lo, transformá-lo, transmutá-lo em um homem de bem. Então, essa questão do perdão, que vem toda a passagem do Evangelho de Jesus, que é um hino ao perdão de fato, que ele vem trazer na Boa Nova, no Novo Testamento, como a segunda revelação, e que ele vai contrapor o Antigo Testamento, a primeira revelação de Moisés, que tinha como Deus uma entidade, um ser que pune, que condena, que deve ser temido e que não deve ser amado e sim temido. Você teme a Deus. E nós trazemos essas concepções de punição, de recompensa em nossa vida de forma até sutil, de forma até inconsciente. E eu percebo nos grupos de estudos que eu faço parte dessa casa e de outra casa, que está às vezes da forma muito sutil, muitos espíritas que trazem essa noção ainda de punição, de condenação de Deus, porque não conseguiu ainda compreender de fato esse pensamento de Jesus, e que foi esmiuçado pela terceira revelação. Mas é algo natural, porque, como diz a própria Joana, somos herdeiros desses arquétipos remotos, dessas visões judaico-cristã lá do passado, e trazemos ainda isso como situações que fazem parte do nosso modo de compreender a vida, de compreender o outro. Porque, de fato, para nós, ainda espírita inclusive, o mundo ainda se divide nessa visão dualista, maniqueísta do bem e do mal. E tudo que fizermos em prol ao bem, seguindo as leis divinas, seguindo o bem de fato, fazendo o bem, sendo bom, seremos recompensados. Se, de certa forma, infringirmos essas leis divinas, seremos punidos, condenados ao inferno eterno. Aí existe aquele espírita que faz a correlação do inferno eterno com o umbral. Aí me questiona, será que de fato esse espírita está sendo espírita esclarecido? Ou ele traz ainda esses atavismos religiosos, culturais,
de existências pregressas, ou ainda dessa existência, porque a mudança não é feita de forma imediata. E devemos respeitar aquele irmão que está na doutrina espírita, que não consegue compreender e viver ainda, de fato, o Evangelho de Jesus. Porque a perfeição ela não é de imediata. Ela é feita de forma rápida. Então, cada um tem que respeitar o seu momento, entendendo como ele vai compreender essas lições, e a partir do estudo, da vivência e da reflexão, ele passa a fazer essa autotransformação a partir do momento em que ele vivencia esses conhecimentos, não somente saber, mas sentir no coração e vivenciar esses conhecimentos. Então esse tema, o perdão, é muito importante, porque para a nossa vida, a vida de relação, como a lei da sociedade nos estabelece, que somos seres sociais e precisamos crescer uns com os outros. Aprendemos muitas vezes com as imperfeições alheias, inclusive, não somente com os acertos. E muitos de nós cobramos do outro aquela perfeição que não existe ainda. E não aceitamos o erro do outro, mas queremos que o outro, a outra, aceite os nossos equívocos, os nossos erros. Então vamos fazer uma reflexão sobre o que de fato é o perdão. Por que é tão difícil perdoar a nós mesmos e ao outro? Porque exigimos que o outro nos perdoe, mas não perdoamos o outro. Porque julgamos demais o próximo e não fazemos esse autoavaliação e autojulgamento. Que jornalistas também que não devemos julgar nós mesmos, porque caímos no risco, da culpa, e vou explicar depois isso aí. Quem tem 40 anos ou pouco mais, eu lembro de uma vez quando eu trabalhei na educação infantil e já estava iniciando o novo século, ele me perguntou: professor, você é novo, quantos você tem? Aí eu disse: professor, o senhor nasceu no século passado, no século XX. Eu senti o centenário. Eu entendi. Aí eu fiquei, rapaz, esse jovem de hoje, como são avançados, tem uma questão da reflexão. E nessa semana tinha um projeto da escola com os objetos antigos, E a professora de história trouxe a máquina de fotografia. Ele ficou impressionado com a máquina e disse assim: nossa! Você digita e já imprime automático. Você vai digitar lá, as letras não saindo, Então, a compreensão que eles têm, a gente não tem. Então, fiquei deslumbrado com o jovem de hoje. E que conhece, essa passagem essa crítica popular, do cravo e da rosa, que muitas vezes nós machucamos o outro, de forma até inconsciente, até de forma voluntária. E por fração de segundos, minutos, arrependemos do nosso ato. Que lembra aqui, vou colocar 2 trechinhos aqui. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Só um trechinhozinho aqui. Então, muitas vezes, nós provocamos no outro reações emocionais que desequilibram o outro, mas nós não percebemos isso. Nós machucamos muitas vezes as pessoas sem ter a compreensão desses atos. E depois vem um arrependimento. E esse arrependimento exacerbado é que vai acarretar o sentimento de culpa, de remorso, que muitas vezes as pessoas levam para o resto de sua vida, quiçá nas próximas reencarnações. Então, essa passagem deixa muito claro, quando nós estamos em relacionamento com alguém, no ambiente familiar, no ambiente profissional, doméstico, nós temos que ter muito cuidado com as palavras, porque a maior arma do ser humano é a língua. São as palavras que matam muito mais do que uma arma ou um revólver. Porque muitas vezes nós destruímos, nós somos roubadores do sonho daquele irmão, furtamos dele um anseio, a perspectiva de um futuro melhor, e às vezes destruímos o ser humano por
resto da vida por uma palavra. Então, nos movimentos de relações sociais, interpessoais, devemos ter muito cuidado com as nossas ações, os nossos pensamentos e das nossas palavras, que vai materializar essas ações e esses pensamentos muitas vezes. O que é que ocorre? Ruídos de comunicação, de compreensão. Muitas vezes o que acontece é o seguinte, uma palavra errada dita na hora errada. Uma palavra certa dita na hora errada. Uma palavra certa dita na hora certa, mas no tom errado. Porque muitas vezes podemos conseguir algo de alguém sendo educado, sendo polido, e às vezes nós utilizamos um tom muito austero e agressivo e perdemos tudo. Uma palavra certa, dita na hora certa, no tom certo, mas para a pessoa errada. Existem outras situações. Essa palestra é muito importante para mim, porque eu sou ainda muito impulsivo e muito reativo. Então, apesar de estar muito tempo na doutrina espírita, para quem me conhece, então uma pessoa que conhece, que trabalhou comigo, sabe que eu sou aquele amigo de coração. Eu abro, eu tenho muita facilidade de fazer amizade com as pessoas, mas existe aquela questão, pisou no calo, se eu sinto ameaça, eu vou reagir. Talvez pela vida que eu tive e talvez pela orientação de minha avó, numas férias dessa aí, talvez prevendo a minha vida como seria futuramente, ela me disse na de Maré: meu filho, não deixe ninguém te machucar. Seja você, se respeite, mas não deixa que ninguém te desrespeite. Ponha no seu lugar e coloca a pessoa no lugar dela. Eu tinha 12 anos, minha avó, mãe de minha mãe, Dona Raimunda, e não esqueci disso. Talvez prevendo até o que aconteceria comigo futuramente. Então, para todos nós, nas relações interpessoais, será que o nosso tipo de posicionamento em relação ao outro é adequado? Porque muitas empresas, hoje em dia, além daquele profissional que tem um conhecimento técnico, existe muito o conhecimento da chamada inteligência, emocional, socioemocional, psicoemocional. Um líder de uma empresa pode ter um tipo de reação que eu tenho, posicionamento emocional, ser reativo, impulsivo, não pode. Porque ele vai deixar a empresa ali em desequilíbrio, vai desequilibrar todo mundo ali. Então, quem é o líder de uma empresa? Porque às vezes é colocado na empresa aquele que é por indicação, não tem competência para tal. Mas aquele que tem competência, será que tem competência de gestão pessoal, emocional, para coordenar aquela equipe de pessoas? Porque eu aprendi o seguinte: como uma pessoa tem um papel de liderança, assim como professor, eu sou professor, e por incrível que pareça, os alunos me respeitavam muito, brincava com eles, momentos de brincar, seriedade, mas eles nunca me respeitaram. Só uma vez aconteceu uma situação que foi muito impossível e peguei pelo braço do aluno e fui para fora da sala de aula. Hoje ele estaria preso nesse tipo de reação, mas aprendi com os meus erros. E a gente observa assim, nós colocamos o respeito nas pessoas pelo nosso conhecimento e pela nossa condução emocional e psicológica de tratar aquela pessoa. Aí você vai ganhar o respeito. O chefe de uma empresa, o diretor de uma escola, o dirigente de um centro espírita. Então, aquele que tem um controle emocional, psicoemocional, estuda, trabalha as suas inteligências emocionais, ele vai ter o controle, porque ele vai conseguir equilibrar, harmonizar todos que trabalham ali em prol de um bem comum. Como eu falo, bem material, mas um bem espiritual e moral. Então, muitas vezes, nós nos machucamos, criamos cicatrizes nos nossos irmãos e irmãs, devido a essas palavras malditas em situações inadequadas. Observa-se muito no WhatsApp, no grupo que eu faço parte,
e a pessoa não conseguiu compreender, fazer uma interpretação adequada do que ela expôs a lei. Ela interpretou de uma forma equivocada e criou uma briga no grupo todo ali, faz uma palavra com a interpretação equivocada, não conseguiu compreender o que a colega disse ali. E criou toda uma celeuma. Isso está muito comum na sociedade hoje. As pessoas não conseguem ouvir, parar para ouvir e entender o que a pessoa está dizendo, interpreta de acordo com as suas conveniências e vem uma reação agressiva, inadequada. Pense sem falar, mas nunca fale sem pensar. Então, eu estou tentando aprender isso aí. Então, eu estou tentando tomar muito cuidado em verbalizar, até para questionar alguma coisa, eu vou elaborando como é que eu vou utilizar essas palavras na minha argumentação para não machucar o outro. Porque, às vezes, você ofende o outro, o orgulho do outro, devido aos melindres daquele outro. Então, essa questão do perdão e não perdão tem como raiz justamente essa dificuldade que existe na sociedade contemporânea, tão conturbada, porque nós não conseguimos ainda sentar para ouvir o outro, porque é tudo aqui no celular agora, é digitando. Às vezes não para ligar ali, quando tiver digitar, não para de digitar, que vamos ligar para a pessoa, para ouvir a voz da pessoa. Às vezes nem para pensar nisso. Aí quando a pessoa te alerta, você, é isso mesmo. É muito automático, um mundo assim acelerado, muito tecnológico. Então, essas questões nos fazem refletir o seguinte: até que ponto eu vou exercer o papel de ofensor e de ofendido, que parece ser uma relação, né, unilateral. Na verdade, é uma relação bilateral, é uma relação dialética. Porque aquele que é ofensor pode ser ofendido em determinado momento, e vice-versa. Eu posso ofender aqui uma irmã e uma outra pessoa me ofender por uma injúria, por uma calúnia. Tanto que a justiça tem, né, a questão do crime de injúria, de calúnia, difamação, desrespeito ao ser humano. Então, o que acontece na sociedade hoje é a questão do grande desenvolvimento material e tecnológico em detrimento do desenvolvimento do progresso moral. São indivíduos com caráter distorcido, são indivíduos que desrespeitam a todo momento, são alunos que desrespeitam o professor porque diz que está pagando a escola e tem a obrigação. É aquele pai que vinha na escola para reclamar da nota do filho. Agora não, ele vai para a escola com o revólver na mão porque quer que o professor dê um 10 ali. Então, observe como é que está a sociedade no mundo de hoje. Isso que tem mundial, né? Então, até que ponto é necessário, no mundo de provas e expiações, onde há predominância do mal, em detrimento ao bem, a questão do perdão e do não perdão? Daquele que eu me sinto ofendido. Será que eu não criei, eu não aumentei uma coisa simples e eu criei toda uma confusão? Por que eu me senti ofendido? Por que bateu em mim uma palavra maldita? Às vezes não foi uma palavra maldita, foi a sua interpretação, como no grupo de WhatsApp. Por que nós estamos tão melindrosos em relação ao outro? Porque utilizamos muitos mecanismos para ofender as pessoas. Não só diga as ações, que são mais grotescas, mais imediatas, as violências físicas, né? Um tapa no rosto, um chute, né? Quando a gente vê nos jogos, aquela barbárie. Aí eu fiquei associando a época lá dos gladiadores se matando e nos jogos, né, nos estádios. Eu fiz esse paralelo outro dia. Então, momento de jogo, de alegria, você vê parecendo animais. Parece que estamos num mundo ainda primitivo e que existem aqueles primeiros espíritos encaminhando, né, para a evolução e que afloram ali os instintos mais grotescos. As palavras, somos muito maledicentes ainda, porque nós estamos a todo momento enxergando, né, o arqueiro no olho do irmão, mas a gente não enxerga a carne no nosso. E o pior de tudo é os pensamentos
Porque para os espíritos desencarnados, o pensamento é tudo. E a depender do pensamento direcionado, como está sendo direcionado, se é um pensamento elevado ou não, você está cortando, digamos ali, aquele irmão vibratoriamente. Então, até que ponto nós, eu, Alex, ser humano de modo geral, estamos fazendo algo para nos melhorarmos? Será que nós estamos seguindo de fato, né, a proposta de Jesus, esse esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, desvinculado de qualquer tipo de misticismo ou interpretação dúbia? É algo para se pensar. Eu fiz um estudo interessante das obras de Joana de Ângeles, depois da pandemia, com síndrome de pânico, amarrado no hospital, sendo atendido por uma psicóloga que me colocou no quarto escuro, começou a desenvolver, a aflorar, às vezes o conflito até de outras vidas. Aí, eu lendo as obras de Joana, eu percebi o seguinte: é uma das minhas melhores psicólogas da atualidade. Hermâncio Dufour e Joana de Ângeles são as obras que eu leio toda noite e dormi alguns capítulos do livro. É uma conversa que eu tenho com Joana, que ela bateu de fundo no meu eu. São obras maravilhosas. O Homem Integral, o Ser Inconsciente, diversas obras dela. E ela traz uma coisa muito interessante. Todo e qualquer tipo de pensamento, sentimento e ação que promovemos no mundo material e espiritual, vamos carregando de dois tipos de movimentos. Um movimento egóico e um movimento essencial, para você entender a questão do perdão. Esse egóico do ego, não é aquele ego de Freud, não, mas é o ego de egoísmo mesmo, aquele ego que nós chamamos de ego inferior, que traz ainda aqueles vícios morais mais baixos. E vamos, através desse movimento que nos traz o erro, que é justamente o que nós chamamos de todo e qualquer tipo de ato de desamor ou de pseudo-amor em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação à vida, porque é justamente um movimento contrário às leis divinas morais. E tem duas polaridades: uma polaridade reativa, que é o meu caso, e uma polaridade passiva. O que seria a polaridade reativa? Aquele indivíduo que faz o mal, se arrepende, mas ele se condena, ele se julga demasiadamente, se pune, não aceita o erro, se vê como aquele que está no erro, tem como superar aquilo. É o sentimento de culpa, ou como ela diz, é consciência de culpa ou culpismo, e levamos isso para o resto da vida. O indivíduo faz uma terapia de 10 anos, o mesmo psicólogo ou psicóloga não consegue sair daqui, não avançou. Ou o psicólogo está querendo apenas o dinheiro dele, ou o psicólogo está enganando ali o paciente na sua atuação, ou o próprio paciente está se enganando ali. Para você ficar 10 anos no mesmo psicólogo e não ter mudança nenhuma, é porque a pessoa não entendeu a proposta de se auto-melhorar. E está delegando ao psicólogo que resolve a sua vida e não vai resolver. Porque o papel do psicólogo é fazer com que você se enxergue. O psicólogo vai pegar um espelho ali na sua frente e você vai enxergar. Eu não consegui enxergar sozinho, então o psicólogo vai conduzi-lo para que você enxergue as suas imperfeições e você vai achar suas soluções. Não é ele que vai resolver sua vida, não. Quem acha que vai fazer isso está equivocado do papel do psicólogo. A polaridade passiva é quando o indivíduo faz o erro e coloca a desculpa no outro, na situação, porque foi Deus, porque foi o governo, porque foi a escola de trabalho, foi a instituição espírita da qual faço parte. Você vai colocando o problema, né, nos outros e não quer enxergar. É a desculpa esfarrapada, como se diz. Tudo isso aqui compreende o erro, o mal, como diz Joana, porque o mal é só fazer agredir o outro, é um mal moral que muitas vezes promovemos em nós mesmos. E ela diz o movimento essencial, porque a nossa essência é divina e a nossa essência é a perfeição. Então, quando o indivíduo ele tem uma polaridade, um posicionamento ativo, proativo, ele vai agir na vida por responsabilidade.
eu tenho os atos negativos, eu tenho meus erros. Então eu vou responder por esses meus erros. Eu não vou criar naquela depreciação exacerbada do meu eu, com aquela culpa ou desculpando, criando até piedade no outro, buscando migalhas de atenção do outro, que é cômodo. Há muitas pessoas assim que sofrem e ficam ali, porque é cômodo para ela, e quer que o outro enxergue. Não, eu tenho que ficar sofrido, eu estou triste, aí acima me ajude, porque a minha vida está uma droga, ela pode que resolver minha vida. Aí vem toda cabisbaixa, chega toda, pronto, aquela imagem ali para angariar pena, piedade do ser humano. E um dos piores sentimentos que a gente pode ter pelo outro por nós mesmos é piedade. A gente tem compaixão, piedade, pena não. Então, é um posicionamento de um ser passivo. O que Joana diz? Temos que ser proativos com a nossa própria vida. Quando nós estamos no centro espírita, é para melhorarmos a nós mesmos, não é o outro, não. Ninguém tem a ver com o outro, tem nada a ver com a do outro. Eu venho aqui para criticar a Francesco? Não. Francesco tem a evolução dele, tem os erros dele como eu tenho os meus. Eu não vou utilizar os meus erros para servir de medida de julgamento para Francesco e vice-versa, como diz lá no Evangelho, né? Não julgareis para ser julgados. Nós não temos esse direito, de forma nenhuma, julgar ninguém. O papel do centro espírita não é apontar o erro do outro, é para que possamos enxergar os nossos próprios erros e fazer a nossa autotransformação. Então, o papel é conosco, não é com o outro. Quando o Espírito Lázaro, lá no Evangelho, diz que o dever moral, que é essa obrigação que devemos ter, primeiro conosco, para depois com o outro. O que eu posso melhorar disso se eu estou numa miséria moral? Como é que eu posso dar amor a Chesco se eu sou pior do que ele? Que eu sou maledicente, falo mal por trás. Que tipo de evolução eu quero para mim mesmo? Então são essas questões que vai fazer com que o indivíduo perdoe ou não perdoe a si mesmo e ao outro. E Joana, nessa obra, o Ser Consciente, ela toca profundamente, né, o nosso sentimento de desculpa e de culpa exacerbado, porque nós queremos ser responsáveis pelos nossos atos. E ela diz que o mundo de provas e expiações poderia, a nossa evolução poderia ser feita apenas com amor, se nós tivéssemos esse ato de responsabilidade. Mas ainda, será que é preciso o instrumento da dor, do sofrimento, para enxergarmos de que, de fato, o erro, o mal, é mal e precisa ser mudado? Como diz aquela passagem, né, do escândalo. É necessário que o escândalo venha, mas há por que o escândalo venha. Porque o escândalo é todo tipo de mal. É resultado do efeito do mal moral, dos nossos vícios morais, das nossas imperfeições. Então é muito delicada essa questão do perdão e do não perdão. Como ela diz que tudo que existe no relacionamento são energias, os nossos pensamentos e sentimentos são energias, são permeados por energias, ela diz o seguinte, que esse sentimento de culpismo, essa consciência de culpa, que nós trazemos inclusive de vidas pregressas, é tentar substituir um ato de desamor por outro ato de desamor. Pois vou dar um exemplo. Já o desculpismo não. Você muda um ato de desamor, que é uma agressão a você mesmo e ao outro, por de pseudo-amor, que é pior ainda, porque utiliza a máscara da boa virtude. É o que Jesus falava nos evangelhos, da hipocrisia das máscaras utilizadas pelos fariseus e escribas, quando vai punir a mulher adúltera, que deveria seguir a lei de Moisés, que deveria ser apedrejado, que existe em muitas sociedades do Oriente, né, infelizmente, e que ele diz lá, quem não tiver pecado, não tira a primeira pedra. Cada um foi se recolhendo pela quantidade das imperfeições morais que tinham. Jesus tinha toda a autoridade moral para condená-la, mas ele diz o que ele pergunta a ela: cadê os seus acusadores? Alguém te condenou? Ela diz: não, Senhor, eu também não te condeno, vai e não peques mais. O que Jesus está ensinando aí? Nós não temos nenhum direito de culpar. Ele poderia até condená-la, porque
tem, né, know-how, força moral para isso, tem perfeição para isso. Mas nós ainda, no estado de imperfeição que é transitória, teremos direito de julgar o outro, enxergando a imperfeição do outro em demasia. Será que eu estou incomodado, porque estou enxergando ali no coleguinha? O que não quero enxergar em mim é a questão da projeção, que fala-se tanto na psicologia, aqueles mecanismos de defesa, né? Que é a recusa de si mesmo e da realidade externa e da realidade íntima. Então, será que nós estamos preparados para fazer esse perdão, perdoar o outro, perdoar a si mesmo? O que seria perdão? Utilizando uma palavra, um substantivo ou um adjetivo, até um verbo, vocês poderiam me dizer, por meio de uma palavra, o que seria um perdão para você? Alguém poderia me dizer, por meio de uma palavra só? Desculpar. Desculpar. O que mais? Por uma palavra? Amor. Amor. O que mais? Ressignificar. Isso é muito interessante, ressignificar. Que a PNL fala muito sobre isso. Provocação neurolinguística. Você se perdoar pela ressignificação do que você vivencia. Enxergar sobre a outra ótica. O que é perdão? Se eu pegar a etimologia da palavra, né, que é per, do latim, mais donare, per, próximo, em torno de ou em volta, e donare, que é doar, dar, é doar-se ao que está em volta, que está próximo, é reaproximar-se com aquele irmão ou aquela irmã que nós ofendemos, ou que nos sentimos ofendidos. Mas será que nós temos a capacidade desse perdão ser feito de forma imediata? Porque às vezes, dentro da doutrina espírita, nos cobram isso. Muitos irmãos cobram da gente. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar o irmão. Mas será que nós temos de fato essa capacidade? Vamos entender um pouco depois isso aqui. Todos nós temos necessidade do perdão? Todos nós temos? Por que não? Diga, por que não? Na sua ótica. Você não tem ódio, então o outro lhe ofende, você não se sente ofendido, então você não tem a quem perdoar. Mas em nenhum momento da vida a senhora não se sente aborrecida? Então, às vezes, por situações pequenas, simples do nosso dia a dia, nós não conseguimos perdoar o irmão e ficamos inimigos. Uma coisa banal, simples, até uma coisa de infância. Todos nós, ainda no mundo de provas e expiações, temos necessidade de perdão, sim. Porque o perdão não vai existir nos mundos celestes e felizes, que os espíritos puros que não se ofendem. Quando nós oramos a Deus e pedimos perdão a esse Pai Criador da vida, será que Ele se ofende com os nossos atos, os nossos maus atos? Se Deus é perfeição absoluta, será que o nosso mal atinge ao Criador? Quando Jesus diz nos Evangelhos que devemos pedir perdão a Deus, o que Jesus está dizendo ali? É pedir a Deus toda a força espiritual, moral, mental e emocional para perdoar o outro e para perdoar a nós mesmos. Porque o perdão só ocorre proveniente do auto-perdão. Quem não se auto-perdoa, jamais vai perdoar o outro. Então, todos nós temos necessidade de perdão, sim. Porque muitas vezes, por deslize da nossa vida, por questão da irresponsabilidade, por fação de segundo, fizemos e fazemos besteiras, e nos culpamos, como remoendo aquela dor, aquela mágoa, não só com o outro fez conosco, mas a gente foi irresponsável. E vamos levar essa dor para o resto da vida, ou vamos tentar trabalhar essa dor, acomodar? Porque a dor não acaba, não. Quando você vai na terapia dizer que a sua dor vai terminar, não termina de jeito nenhum. O que acontece é que ela vai se acomodar. Você precisa, para sobreviver, acomodar a sua dor. Uma mãe que perde um filho, vai perder a dor dela? Eu tenho exemplo de casa. Não. Vai ficar um buraco. Infelizmente, irmãos espíritas dizem: não, Antônia, seu irmão está bem no plano espiritual. Pode estar bem, sim.
Mas quando a mãe quer seu filho aqui presente, corpo a corpo, que quem perde um marido, uma esposa, aquele que tem um afeto, um carinho, um respeito, vai sentir a sua dor, sim. Por isso que se dizem por aí que os espíritas são frios, são insensíveis, por esse tipo de posicionamento. É claro que a pessoa vai estar em desespero, a doutrina espírita vai acomodar essa dor, para que a pessoa não entre em desespero e se joga ali na cova junto. Minha mãe não se jogou junto com o cachorro com o meu irmão lá. Até porque ela tem um esclarecimento, mas ela tem a dor dela e eu tenho a minha. Será que eu vou comparar a minha dor com a dor de minha mãe? De forma nenhuma, é subjetiva. Eu estou sentindo o que a senhora está sentindo, não sente não. Não sente não. Quem é que passa que sente. Eu vou sentir como irmão, mas eu não tenho filho, não sei o que é isso. Esse amor incondicional, que é o teste de Deus, o papel da mulher, que quer ser mãe, é um treinamento para desenvolver esse amor para a sociedade. Então, esse perdão todos nós precisamos em um momento da vida. O perdão é mero esquecimento das faltas e dos erros cometidos ou sofridos. Se diz que devemos esquecer os males feitos. Será que esquecemos? Vimos também lá no Evangelho. Deve esquecer a dor. Não esquece não, gente, porque não é amnésia não, não é Alzheimer não. Trazendo no nosso íntimo essas dores. Por que eu sinto tanta angústia nessa vida? Será que tem explicação no passado e trouxe para cá? Ah, mas eu tenho uma boa vida, eu tenho um bom salário, eu tenho uma boa família, aparentemente, tenho bens materiais, não sofro de nenhuma doença grave, né? Sou rico, sou milionário. Mas as minhas angústias, será que é dessa vida? Eu trouxe lá. Aí eu tomo 10, 20 medicamentos psiquiátricos. Por que é tão difícil o ato de perdoar? Por que é tão difícil para nós perdoarmos ao outro e a nós mesmos? Como? Por causa do nosso orgulho, do nosso melindre, da nossa vaidade. Aquele me destabilizou. Quem é ele? Quem é ela para me dizer isso? Quem é ele na fila do pão, como disse por aí, não é assim? É o nosso orgulho, gente, é a nossa vaidade. Por isso que Joana diz que tem um perdão dissimulado e um perdão autêntico. Se você não está preparado para dar perdão ao outro, não dê. Não dê. Não finja um perdão que não existe. Que é o pior para você, é o pseudo-amor que ela chama. É aquele perdão que dá condições de humilhação para aquela pessoa. Aí eu fui traído para minha esposa, pelo meu marido, mas eu aceitei na minha casa, até porque financeiramente ele não depende de mim. No momento da briga eu vou jogar na cara. Qualquer brigazinha você joga na cara. Eu te perdoei. A minha filha fluente, né? Eu te perdoei. Eu te coloquei na minha casa. Olha como humilde e modesto eu sou. Será? Será que esse perdão, que é o perdão feito com os nossos lábios de boca para fora? E o perdão autêntico é aquele feito do coração. Jesus não diz, né? O que vem do nosso coração, trazendo para a boca, o que verbalizamos, é o que está no nosso coração. Então, se não há verdade, não finja perdão. Oh, não estou no momento, não estou preparado ainda para perdoar essa pessoa, de conviver com essa pessoa, mas eu vou fazer o esforço de pelo menos orar por ela, não desejar o mal, não ter um sentimento de vingança, porque é delicioso, é porque ninguém diz, é delicioso sim, a pessoa que te prejudicou e se estrepar na vida. Eu senti isso, senti sim, uma que puxou meu tapete, e está pior do que eu agora. Aquele ímpeto momentâneo, é aquele o veneno escorrendo na boca. Senti uma felicidade, sim. Mas Joana vai dizer, a felicidade plena existe quando você liberta aquele irmão, que libertar o outro é libertar nós mesmos.
E a partir do momento que depois tiro o sentimento de pena, de piedade, depois de compaixão, entendendo a circunstância dela, me desvinculei totalmente dessa pessoa que me prejudicou no ambiente de trabalho, devido à minha aquela atitude reativa e carregando aquela culpa dentro de mim, sem conseguir trabalhar aquilo devido à minha irresponsabilidade. Eu consegui perdoá-la, porque eu consegui me perdoar, fazendo ali as orações, as vibrações, as mentalizações, todas as noites, de madrugada, 2, 3 horas da manhã, a mulher vai dormir sem saber o que estava fazendo no quarto das minhas orações ali. Pedindo perdão, porque eu não conseguia sair do meu coração aquela raiva. Disse, meu Deus, eu estou mais de 20 anos da doutrina espírita, então eu preciso, por exemplo, de ser espírita, não de boca para fora, mas pela minha vivência. Mas eu consegui, graças a Deus, me libertar disso. Então, quando Jesus lá, através do Evangelho, diz, aprendeste o que foi dito, amarás vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Quem diz isso ali? No Velho Testamento, né? Lá com Moisés, que Deus, né? Aquele que tem simpatia, sintonia, né? A nosso inimigo. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas o que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem isso? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O que Jesus aí está abolindo aquela atitude reativa, pagar o mal com o mal. É claro que nas entrelinhas isso é muito forte, amar os vossos inimigos. Porque até energeticamente, Joana diz que existe uma incompatibilidade energética quando você vê uma pessoa que te quer mal, que te apoiou por trás das costas, energeticamente você não consegue nem olhar para a pessoa, você passa mal. Você não consegue explicar. E ela diz que a pessoa começa a destruturar todos os átomos do perispírito, fica desarrumado, desajustado, desequilibra todo o chakra, porque não existe ali uma simpatia energética. Engraçado que até o organismo responde por isso, né? Energeticamente falando. Esse amar os vossos inimigos é justamente, gente, não cultivar esse sentimento de ódio, de raiva, de vingança para com o nosso irmão. É claro que a ternura, a afeição, a simpatia que eu tenho por ele na primeira assim, mas eu não vou ter com uma pessoa que me quer mal. Isso é inviável. E as pessoas dizem assim, não, você tem que conversar com ele, se aproximar. Às vezes não dá, gente. O Espírito Hermâncio Dufour, na excelente obra Reforma Íntima Sem Martírio, as pessoas lerem. Inclusive faço um estudo desse livro no outro centro online. O Espírito Hamed, renovando atitudes, diz, é preciso, nos momentos extremos, o que ele chama de distanciamento psicológico ou distanciamento psíquico. Porque se você está próximo daquela pessoa que te quer mal, é preciso para você se curar, se equilibrar energeticamente, emocionalmente, se afastar daquela situação. Uma mulher que está em casa vivendo uma violência doméstica, ela precisa sair daquela situação, porque ela adoece todo mundo, adoece os filhos, a família toda está ali adoecida. Ela precisa se afastar dali para se recuperar, para se enxergar, fazer a autoanálise, o autoexame, a autoavaliação, sem aquele julgamento exacerbado. Então, esse amar os vossos inimigos é um perdão no sentido de que eu preciso estar desprovido de qualquer sentimento de raiva, de hostilidade, de animalidade, de agressividade com o vosso irmão. Porque você se agride, quem toma o primeiro veneno é a própria pessoa. Porque os pensamentos e sentimentos são energias e têm ações materiais no corpo espiritual. As minhas doenças psicossomáticas
vem as obsessões, que você diz que é o espírito, mas na verdade você se auto-obsidia, primeiro, é a auto-obsessão, cria campo para aqueles irmãos se aproximarem e potencializar esse ódio. Não perdoa não é se vingue dela. Então é muito complicado, gente, essa questão de cultivar, né, essa punição, esse ódio, essa raiva. Ao que diz Emmanuel na obra O Consolador, que é uma obra excelente. Quem lê o Livro dos Espíritos pode logo de imediato fazer estudo dessa obra, que ele faz uma releitura de muitas perguntas dessa obra, que vem no estilo pergunta e resposta. Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar. Por que tem essa pergunta? Porque traz implícita aquela ideia de salvação e perdição. Se você faz o bem, você vai ser salvo, vai ser absolvido, vai para o céu, paraíso. Se você faz o mal, vai ser condenado, não absolvido, vai para o inferno eterno. Nós trazemos ainda essa ideia, como diz Joana, os ataques somos herdeiros dessas ideias. E muitas vezes o espírita traz isso ali embutido, né, da doutrina espírita, pensando que o nosso lar é o céu e o umbral é o inferno. Olha o que ele diz aqui, interessante, ó. Nas mais expressivas lições de Jesus não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Não existe um inferno eterno na condenação eterna, que Deus não condena ninguém. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no Tribunal da Justiça Divina são resgatados nas reencarnações, de cujo ciclo vicioso poderão afastar-se cedo ou tarde pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. É muito comum nas obras espíritas do século XX fazer a correlação de pagar dívidas, de resgatar dores, débitos. Nós podemos utilizar isso ao pé da letra, é apenas uma analogia ou comparação, que vamos limitar a relação com Deus, com a justiça divina, como barganha comercial. E não é isso. Nós estamos aqui para sermos reeducados devido aos nossos equívocos. Então, quando Jesus diz ele pagar, até o último centavo, traz essa ideia. Então, até muitos espíritas ficam arraigados de que vir aqui pagar dívida, resgatar. Tudo que acontece, gente, não provém do passado, não. Há coisas que é da agora. Fazendo as nossas besteiras agora, vamos responder agora ou futuramente. Então, nem tudo está ligado à vida passada, não. Então, devemos o quê? Ressignificar isso aí. Olha o que ele diz interessante aqui, ó. Como é que Deus nos perdoa, se é que Ele nos perdoa, através das reencarnações? Vamos o quê? Reajustar esses comportamentos equivocados por essas reencarnações. Fazemos o erro, Deus nos dá uma outra oportunidade para fazer diferente e é individual. Cada um vai ter centenas, milhares de anos para evoluir. É o ritmo de cada um. Uma outra passagem interessante, fazendo de forma automática, né, a oração do Pai Nosso, e nós não prestamos atenção nessa passagem que é interessantíssima. Ó, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Será que utilizamos de boca para fora e conseguimos perdoar? Alguns espíritas, naquela relação de credor e devedor, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não gosto dessa parte, dessa forma não. Gosto dessa forma não aqui. Porque qualquer tipo de agressão física, simbólica, moral, é uma ofensa. Será que nós estamos utilizando de boca para fora? Eu tenho até tomar cuidado até de fazer essa oração, sabia? Eu tomo até um cuidado. Geralmente eu não faço a oração do Pai Nosso. Eu faço a oração minha, não faço o Pai Nosso não. É muito raro fazer o Pai Nosso. Porque será que eu estou preparado para isso aqui? Será que eu estou me comprometendo de fato para fazer isso aqui? De perdoar o irmão? Pedir o perdão a Deus, mas sem perdoar o próximo? Porque queremos pedir perdão a Deus. Nós queremos que Deus e o nosso próximo nos perdoem, mas nós não queremos perdoar o próximo. Então temos que tomar muito cuidado com essa oração, uma oração forte. A gente vai pegar toda a oração do Pai Nosso, que tem um universal, né, de amor incondicional. Porque além de ser
Um louvor a Deus, uma glorificação a Deus, é uma solicitação, é um pedido, mas é de fato um agradecimento, uma gratidão também. Está tudo reunido nessa oração exemplar. Lembra dessa passagem, quando Pedro diz, né, que não devemos o quê? Perdoar 7 vezes, mais 70 vezes 7. Aí uma colega minha fez a conta, brincando comigo. Ela é 490, pronto, vou chegar aqui e hoje pego a mais. Ao pé da letra, né, que eu sou de descalculia, minha área é linguagem, não é matemática não. Aí engraçado, né? Se o irmão pecou, quer dizer, pecar é peccatum em latim, que é erro, daí vem a culpa demasiada, que o outro irmão fez conosco. E através de uma conversa, a gente tenta reconciliar, não cria aquele obstáculo de reaproximação, que vem de perdonar, de perdoar, reaproximar, doar-se, se aproximando daquele outro, moralmente falando. Será que esse limite, ela não tem limite, é indefinido? Será que isso daqui justifica o erro constante da pessoa? Não, me fiz mal, me agride, me violenta, eu sofro abuso e eu devo desculpar todas as vezes, porque Jesus diz que eu devo perdoar o irmão. Isso é uma leitura equivocada. Porque existe a justiça divina, uma mulher que sofre a violência doméstica em casa, agredida, estuprada, não vou perdoar o meu marido porque ele vai mudar. É uma interpretação equivocada que eu já ouvi do pastor diretamente. Não é uma crítica, é uma observação. Porque eu estive na igreja tal e eu observei isso como pesquisa. Que deve perdoar os seus maridos que te agridem, sobretudo por provedor da casa. Eu ouvi do pastor diretamente. Então, até que ponto a leitura nós fazemos desse evangelho de Jesus? Será que é desculpar sempre? Jesus está condenando aqui a questão de você não identificar o erro? Não, Jesus não. Porque Jesus combatia a visão dos fariseus, dos escribas, ele combatia o erro. Então não devemos levar tudo ao pé da letra, gente. Não, eu devo desculpar sempre ele. Estou tomando porrada em casa, vou desculpar meu marido, porque segundo o evangelho eu devo perdoá-lo. Não é por aí, não. Isso é justiça humana, isso é crime, e é preciso a pessoa não ter ajuda, precisa de auxílio. Tem a delegacia da mulher e etc. Faz parte do mundo material. Porque existem leis do mundo espiritual que não interferem no mundo material e vice-versa. Temos que separar as coisas, não generalizar, não banalizar. Outro exemplo muito importante é quando diz, se tiver alguma coisa contra o irmão, reconcilie com ele, quando está a caminho com ele, que é o nosso adversário, para que não possa ser entregue ao juiz, e esse juiz entregue, né, ao ministro da Justiça, que não será levado para a prisão, e só sairá de lá até que pagar o último centavo. Esse pagamento, na analogia, são os nossos resgates através das reencarnações, que muitas vezes são compulsórias, que precisa se libertar do erro. Mas o maior adversário somos nós mesmos, porque é difícil sacrificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque queremos colocar debaixo do tapete. Então é difícil colocar no espelho e enxergar Alex ainda é muito reativo, é muito impulsivo. Quando pisa no calo dele, ele reage, ele pode ter arrependimento depois. Mas a partir do momento que Alex tem a consciência, que a quem mais foi dado será pedido e cobrado, eu tenho que fazer esse autoajuste em mim. Quem não teria razão de estar no centro espírita, da doutrina espírita, se eu não me esforçar para fazer essa reforma? Como diz lá no Evangelho, né? O verdadeiro espírita que faz aquele esforço, não é aquele que é perfeito, mas que faz um esforço dessa transformação moral. Ao que Emmanuel diz essa passagem aí do Evangelho. Concilia-te depressa com o teu adversário, essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de paternidade, ou seja, se aquele outro não quiser te desculpar, como efetuar semelhante conciliação? Cumpra cada qual o seu dever evangélico.
buscando o adversário para a reconciliação. Precisa, olvidando a ofensa recebida. Faça a sua parte. Liberte-se daquele outro. Peça desculpa, perdão, através de palavras, apenas não, mas através de ações. Se ele não te perdoar, aí já é problema dele. Se liberte dele. Você fez o seu papel evangélico, agora é com ele. Se ele te odiar, faça a sua parte. Ore por ele, que ele seja bem na vida, que ele tenha boas conquistas. Tira de você essa mágoa, esse ódio, esse rancor. Faça a sua parte. É o papel do evangelho. Cada um segundo as suas obras. Observe uma coisa interessante. Eu estava recentemente na aula de Joana de Ângeles, algumas passagens sobre perdão. Mas antes disso, que horário, né, gente? Vou terminar lá. Só algumas passagens interessantes. Que ela diz ali o que é perdoar. Vou passar aqui para ler. Perdoarás, olvidando todo o mal, a fim de recordares o dever de fazer todo o bem possível. Perdoarás a agressão de qualquer natureza, não conservando forma alguma de ressentimento contra quem se te faz instrumento de inquietações. Perdoarás a injúria, compreendendo que aquele que te calunia padece de desequilíbrios que ignoras. Perdoarás a ingratidão dos amigos, tendo em vista que o ingrato é alguém a um passo da desorganização emocional. Perdoarás a imperdade, reconhecendo que o seu portador é alienado de alto porte a caminho da loucura. Tudo com motivações de desequilíbrios psicológicos, emocionais. Perdoarás o invejoso, não te permitindo sintonia com as suas insinuações malévolas, já que ele é inimigo de si próprio. Engraçado, né? A pessoa que é invejosa, porque uma coisa é você admirar uma pessoa, mas você ser invejoso é muito perigoso, isso inclusive no âmbito de trabalho. Que as pessoas sentem inveja de você porque você se destaca e quer puxar seu tapete porque te ofusca a sua luz e a sua imagem. Isso também é muito comum, né, em muitos centros espíritas, nas igrejas, que um pastor quer derrubar o outro, padre, etc., que a vaidade ali é o que quer ser importante. Perdoarás o integrante, pois que arma o alçapão para se aprisionar, sofrendo as injunções do ato que engendra. Perdoarás o desertor do compromisso, prosseguindo sem ele, porém fiel ao dever abraçado. Todas as questões aí do perdão estão associadas, né, à nossa melhoria emocional, psicológica, à linha energética. Então, quando Joana diz que você se libertar do outro, é você se libertar de você mesmo, das suas dores, do que lhe faz mal. Porque nós ficamos aprisionados, algemados, não ao outro, mas a nós mesmo. Eu fico preso aos meus vícios, às minhas paixões, à minha mágoa, à minha ira, à minha revolta. Para finalizar, todo perdão provém do auto-perdão. E o auto-perdão é quando eu tenho a consciência de que eu preciso me melhorar, me transformar, me dar essa oportunidade. E por incrível que pareça, a reencarnação é essa possibilidade que Deus nos dá, entre aspas, como forma de perdão, o nosso reajustamento, o nosso equilíbrio, estar na caminha da linha divina, seguindo ali o psiquismo divino com suas leis divinas e morais. Então, para finalizar, observe o que ela diz. O auto-perdão é uma necessidade para pluralizar a culpa. É tirar a culpa, mas tendo a responsabilidade. O que não implica em acreditar haver agido corretamente ou justificar a ação infeliz. Significa dar-se oportunidade de crescimento interior, a tão conhecida reforma íntima. De reparação, porque não adianta só o arrependimento, não. Tem a reparação que é feita pelas provas que vamos passar e pelas expiações. Dos prejuízos de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão dos outros, sem discussão, que geraram o atrito, o embate, o choque, com o imediato natural ouvido do incidente. Então, gente, o perdão, o que é o perdão? É você se libertar, é a gente se libertar das nossas dores. Difícil é, trabalhoso é, porque cultuamos nossa sociedade
a chamada cultura da culpa e da punição. Ao invés da cultura da responsabilidade, do perdão e do auto-perdão. Como ela diz, eu vou ressignificar, como diz, né, a população linguística. Eu vou ter um outro olhar, uma outra expectativa sobre aquele erro que eu fiz com aquele meu irmão e o erro que ele fez comigo. E não vou deixar que essas dores me atinjam. Eu vou trabalhar essas dores, vai ficar ali, vou esquecer? Não, eu vou acomodá-la em uma região ali que não possa me desestruturar. Então temos que ter o perdão primeiro conosco para termos com o outro. É claro que é um trabalho de diversas reencarnações futuras. É apenas um conhecimento que vamos ter, a priori, como um embasamento para colocarmos em prática. Mas não se exijam muito, que cada um de nós temos as nossas dores, sim, os nossos sofrimentos, as nossas labutas, cada um nós temos o nosso ritmo, as nossas possibilidades e limitações. Então vamos respeitar primeiro as nossas possibilidades. Não exigir do outro, e não exigir de você, mas respeitar o seu limite. E querendo em Deus que vamos modificar, que vamos melhorar para melhor. Que Jesus esteja nos nossos corações, agora e sempre, que encaminhe as nossas vidas com reflexão, com discernimento, com centralidade, com seriedade, e que possamos caminhar nos respeitando, respeitando o próximo e, sobretudo, respeitando a Deus. Como é que eu respeito a Deus? Conhecendo as suas leis divinas, morais, vivenciando-as, conhecendo-as, sentindo-as e, sobretudo, praticando-as. Boa noite a todos. Estamos felizes, né? Porque, por que pareça, o dia está cheio, né? Vem do feriado, depois do feriado, essa quer viajar, né? Eu ia passar a música, para que assim encerrar aqui, ela vai falar. E essa música, coloca a música, e ela já coloca a música dela. Pode ser lá. É só música? É só música. Não pode colocar. É uma música que fala sobre a questão do perdão. Chama eu de logo aqui do pessoal do Instagram, não é? Pra gente. Olha, deixa eu fazer um adendo. Meu amigo que está saindo, ele vai ver. As pessoas, quando saem, aquela porta abre, está acontecendo paz. É como se fosse um rasgo na psicosfera já criada para ajudar vocês. Então, a partir de agora, quando a gente acabou a palestra, a gente tem um trabalho espiritual já em andamento, tem até cirurgias espirituais, sem ninguém tocar em vocês. Então, evitem ficar abrindo essa porta aí, aguardem até o final. Nós vamos fazer uma vibração, como fazemos sempre, aos entes queridos desencarnados, e muitos, eles podem estar presentes aqui, tá bom? Então, só esse adendo. Então, me despeço do pessoal do Instagram, neste momento. Cadê a música? Cadê a Bela? Coloque aí. Preste atenção na letra. Se alguém quer pedir perdão para algum irmão ou irmã, encarnado ou desencarnado, mentalize esse irmão, sendo envolvido com a vibração de acolhimento, de amor e de respeito. E liberte-se dessa mágoa, desse sentimento, dessa dor pertinaz que nos destrói. Uma canção que faz de perdão. Yes.
morador da terra, um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Bate palmas. Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade